aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa, ao estudo da geometria analítica, atacando as cônicas agora. Se liga, estamos abordando sobre a equação da parábola. Equações que são associadas a parábolas com vértice na origem do plano cartesiano, com eixos focais no eixo x ou no eixo y, tá? Na aula anterior, vimos as quatro possibilidades, os quatro casos possíveis para essas situações. Vamos agora, nessa aula, praticar, fazer alguns exercícios. Então, primeiro exemplo, determine a equação da parábola de foco de coordenadas 0 e menos 5 e diretriz y igual a 5. Essa situação aqui eu posso facilmente abordar, trazendo esses elementos para o registro gráfico, tá? Eu posso considerar o foco, que é um ponto do eixo y. Então, a minha parábola vai ter eixo focal no eixo y. O foco está aqui, mais ou menos, menos 5. Vou botar aqui, botar na escala menor, que eu não preciso. Pronto. Eu sei que essa distância aqui tem que ser a mesma para a diretriz. Tá? Então, aqui sendo o eixo y, a minha diretriz está aqui. Então, aqui é 5. Pronto. Eixo x. Origem. Nessa situação, o vértice da parábola se encontra aí na origem e, com isso, a concavidade será para baixo. Tá? Pois o foco está contido aqui. Ok? Vai na direção do foco. Beleza? Então, se a concavidade está para baixo, bom, eu sei que o C ele tem tamanho que? Tamanho 5, pelo posicionamento dos elementos que foram dados. E como a parábola tem concavidade para baixo, qual é a cara dela? X ao quadrado igual a menos 4py. Esse é o posicionamento, ou melhor, essa é a equação que eu devo considerar. Tem quatro possibilidades. A primeira possibilidade é, a gente viu, y ao quadrado igual a 4cx. A segunda, y ao quadrado igual a menos 4cx. A terceira, x ao quadrado igual a 4cy. E a quarta, x ao quadrado igual a menos 4cy. Bom, essas daqui são parábolas, todas têm vértice na origem. Essas são parábolas tais que o eixo focal está no eixo x, onde a variável está em primeiro grau. Resumindo, você vai olhar para a equação nesse formato mais reduzido da parábola, com vértice na origem, e pensar o seguinte: a variável que está em primeiro grau é a variável onde temos o foco, é a variável que estará associada ao eixo focal, tá? Nesses dois primeiros casos, o eixo focal está no eixo x. Então, y está ao quadrado e x está elevado a 1, a variável x. Nesse segundo caso aqui, nesses outros dois casos, a variável que está ao quadrado é o x e a variável que está elevada ao primeiro grau, né, a potência 1, é o y. Então, o eixo focal está no eixo y, tá? Inclusive, eu vou voltar aqui para a questão, mas eu estou voltando antes fazendo uma leitura das quatro possibilidades que vimos na aula anterior, ok? Enfim, então se descobrirmos o valor de C, conseguimos estabelecer a equação dessa parábola, tá? Será negativa toda vez que a concavidade, no caso do eixo x, for para a esquerda, no caso do eixo focal em y, for para baixo. Será positivo no caso do eixo focal estando em x indo para a direita, ou no eixo y indo para cima, tá? Então, nessa situação explicitada aqui, o foco é 0 e menos 5. Então, a abertura vai em direção ao foco, ok? Então, o foco é 0 e menos 5 e a diretriz é 5. Então, a direção é para baixo, tá? Da parábola. Da diretriz para o foco. Bom, então eu já sei que o formato é esse. Por
isso eu estou usando ele aqui. Como eu sei que o 5, que a distância entre o vértice e o foco da parábola é 5, logo essa parábola terá a equação menos 20y. X ao quadrado igual a menos 20y. Pronto. Bem simples, bem tranquila. Inclusive, essa é uma parábola que, ao estudar funções, a função do segundo grau, ela gera um comportamento parabólico. Aqui é uma equação de parábola, mas também uma função, pode ser encarada como uma função do segundo grau. Por exemplo, se eu isolo o y, eu terei menos x ao quadrado sobre 20. Essa é a mesma parábola que essa. Se eu esboçar, se eu jogar essa função do segundo grau, essa lei de função no GeoGebra, ou aqui mesmo considerar, o gráfico que for gerado será esse. Será esse. Beleza? Enfim, nesse tipo aqui de parábola, onde o eixo focal é o eixo y, esse tipo pode ser associado com funções do segundo grau, tá? Que geram parábolas também, e nesse caso as parábolas lá têm concavidade para cima ou para baixo. O que a gente está vendo a mais aqui são outras parábolas, que não são funções de y em relação a x, pois tem concavidade para a direita ou para a esquerda, que é o caso dessas duas equações aqui. Mas essas duas equações de cá, elas estão associadas a estudos que a gente já fez de função do segundo grau. Mas enfim, voltemos para cá. Feito a primeira questão, que é, dados os elementos, descobrir a equação, agora vamos fazer o contrário. Dada a equação, vamos descobrir os elementos. Fica aí. Então, meu povo querido, vamos fazer o segundo exemplo. Como falei, dadas as equações, eu quero o foco, eu quero a diretriz. Tá? Para isso, eu vou ter que achar aquele valor de C. E é super fácil observar isso ali na própria equação, tá? Comparando com os modelos gerais, que são essas equações deduzidas, as fórmulas, por assim dizer. Tá? No primeiro item, eu tenho que formato y² igual a 4x. Então, eu tenho o valor positivo na frente da variável em primeiro grau. A variável em primeiro grau está onde? No eixo x, tá? Está em relação a x. A variável de primeiro grau é x, tá? Logo, a minha parábola vai ter foco, eixo focal, no eixo x. E o foco estará no eixo x, tá? Então, nessas situações aqui, né, nessas situações gerais aqui, quais são as coordenadas do foco? C0, menos C0, 0 menos C, 0 e C. Foi isso que a gente viu para a construção. Eu posso esboçar, se eu quiser, tá? Mas só com a equação eu sei descobrir quem é o foco, quem é a diretriz, tá? Bom, nessa situação, ao observar aqui, esse 4 vai representar o valor de quem? Do 4C. Automaticamente, o C vale quanto? 1. Nesse caso, eu vou dizer que o foco vale, como está positivo, o foco será o quê? 1 e 0. E a diretriz será o quê? Menos 1. Tá? Nesse caso aqui, positivo. Ó, se você quiser fazer o esboço, eu tenho a parábola no eixo y, com foco no eixo x. Então, o seu desenho vai estar no eixo x. Porém, voltada para a direita, porque aqui é positivo. Tá? Coloco o vértice na origem, que é o tipo de parábola simples, né, de equação simples. Esse formato é o formato de uma parábola com vértice na origem. Beleza? Posiciono o foco onde? Como o meu C é 1, então do vértice para cá vem o foco. Então aqui está o foco. Por isso o foco tem coordenadas 1 e 0. E do vértice para trás, porque já que a parábola aqui é positiva, a abertura é para a direita, a diretriz estará onde? Aqui, menos 1.
bem? Simples assim. Vamos fazer um próximo exemplo, item B. No item B, o que é que eu tenho? Esse valor é o valor de 4C. Então, quem é o C? Minto, menos 5. 4C vale menos 5. Então, quem é o C? Menos 5 sobre 4. Logo, vou fazer o desenho antes. Depois eu indico o foco e a diretriz para vocês. Nessa situação, o que é que acontece com a minha parábola? A variável que está em primeiro grau é o eixo y e a de segundo grau é o eixo x. Nessa situação, a parábola tem eixo focal no eixo y, porque a variável de primeiro grau é o eixo, é o y, tá? Como já falamos. Só que o posicionamento da abertura estará para cima ou para baixo? Para baixo, porque o resultado aqui na frente dessa variável de primeiro grau é negativo. Então, ó, a partir do vértice com cavidade para baixo, que está onde? Na origem, que é o formato de uma parábola com vértice na origem. Pronto, esse é o comportamento. Onde estará o foco? Aqui, nessa posição. Em que valor? Descendo 5 sobre 4. Esse é o foco. E onde estará a diretriz? Aqui. Em que? Em 5 sobre 4. Então, a equação da diretriz é y igual a 5 sobre 4. Aqui eu não botei. E o foco, nesse caso, terá coordenadas o quê? 0 e menos 5 sobre 4. Bem tranquilinho. Fazendo a próxima. Essa parábola, essa equação de parábola, outra equação simples, né? Todas as quatro são com vértice na origem para a gente praticar o que acabamos de ver da aula anterior. Nesse caso, a variável de primeiro grau é a x, então significa que o eixo focal da parábola está no eixo x, ok? O valor do 4c é menos 8, isso implica que o c vale menos 2. Beleza? Logo, essa situação é similar àquela, porém, como é negativo, a concavidade vai para onde? Para a esquerda. A parábola está no eixo focal, com o eixo focal no eixo x, mas como aqui é negativo, o comportamento é para a esquerda, tá? Então, eu faço meu esboço. Posso fazer meu esboço sem o GeoGebra, tá? Mas se vocês quiserem, podem jogar no GeoGebra. Digitando essas equações, vocês vão ter os comportamentos das parábolas, ok? Então, a partir do vértice, eu vou ter esse posicionamento, mais ou menos, para a parábola, voltando menos 2. Então, menos 2 aqui será o foco e 2 para cá, porque o tamanho de C é 2. Menos 2, tá? Pronto. Se liga. Na verdade, o C ele é sempre positivo. Eu estou colocando negativo, mas na verdade ele módula aí esse valor, tá? Porque é o valor do C que eu estou querendo. C é uma distância. Estou considerando como distância. Se bem que esse C, considerando para dedução, pode ser um C negativo, pode ser um C positivo, enfim. Contanto que você saiba que daqui para cá é a distância de C em módulo, daqui para cá é a distância de C em módulo, tá? Ou seja, se o C deu menos 2, aqui é uma distância 2 e aqui é uma distância 2. Se o C deu 1, aqui é uma distância 1, aqui é uma distância 1. Do vértice para a diretriz, do vértice para o foco. E tem os outros casos, beleza? Então, não preciso botar pontilhado. Pronto. Deixar visível a diretriz, eixo Y, eixo X, origem, aqui é 2. Então, a equação da diretriz é x igual a 2, essa reta. Inclusive, aqui está escrito errado, né? A equação da diretriz é x igual a menos 1. Pronto, corrigindo a equação da diretriz do item A. E o foco é o ponto com coordenadas menos 2 e 0. E por fim, no item D, o que é que eu vou ter? X ao quadrado igual a 11y. Nesse caso, a variável y está em primeiro grau,
Logo, o eixo focal da parábola é o eixo y. Como esse valor aqui é positivo, eu terei concavidade voltada para cima. Então, o 4C aqui é 11, implicando que o C vale 11 sobre 4. Tá? Logo, desenhando a minha parábola, centro meu vértice na origem, que é o formato de equação com vértice na origem, concavidade para cima, pois se trata de um valor positivo, e a variável em primeiro grau é o y, então estará para cima a abertura da parábola. Ando em módulo 11 sobre 4, então aqui vem para 11 sobre 4, estará o foco, e volto 11 sobre 4, ou seja, menos 11 sobre 4. Aqui estará a diretriz. Beleza? Bem tranquilo. Quais são as equações? A equação da diretriz é a reta y igual a menos 11 sobre 4 e as coordenadas do foco, né, equivalem ao ponto 0 e 11 sobre 4. Beleza? Bem tranquilinho, bem basiquinho, né? Dá pra gente absorver bem legal. Se liga, curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu. Próxima aula a gente continua vendo mais sobre parábola. Valeu!